Hoje é segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos a palavra de Deus segundo o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente, que lançava 2 moedinhas, e disse: De fato eu vos digo, que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Jesus, então, elogia a atitude desta viúva, que deu apenas 2 moedinhas de centavos, 2 quadrantes da época. Mas para Jesus foi mais que todos os outros, porque os outros davam do que lhes sobrava. Ela deu do que tinha para viver naquele dia, não tinha mais nada para viver. Então a viúva arriscou tudo no Senhor. E na época de Cristo, as viúvas não tinham o direito que tem hoje. Hoje as viúvas têm a pensão, trabalham, têm direito à herança. Naquela época não. A herança não ficava com a viúva, ficava com o primogênito. Por isso a gente vê desde o Antigo Testamento os profetas, a lei, falando de cuidar das viúvas, dos órfãos, porque eram pessoas que realmente necessitavam. Mas ela, sendo uma necessitada, arriscou tudo. Impressionante a atitude dela. Arriscou tudo no Senhor. Uma atitude que é louvável aos olhos de Deus. Não é fácil, irmãos, arriscar tudo no Senhor. Porque a gente quer sempre se assegurar que comerei, que beberei, que vestirei. Estamos sempre preocupados com essas coisas. A viúva não se preocupou com o que ia comer naquele dia. Ela acreditou na providência de Deus. Falou, vou dar tudo o que tenho, Deus providenciará o pão para hoje. Não é fácil rezar o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, tanto o alimento corporal como o alimento espiritual. Então Jesus diz, por que andais tão preocupados, né? Que comerei, que beberei, que vestirei? Olhem as aves do céu, não plantam, nem ceifam, e o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, como são lindos. Nem Salomão vestiu como eles, tão belo assim. E eles não fiam, não tecem. Olha como são belos. Se o Pai cuida dessas plantas do campo que de manhã estão lindas, à tarde seca, e se alimenta até as aves do céu, não vai cuidar de vós que sois filhos? Então por que andais tão preocupados? Confie na providência de Deus, como confiou esta viúva. Ela confiou que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é providente. Deus não só nos criou, Deus também é providente na nossa vida. Todos os dias, todos os instantes, Ele nos dá o ser para sermos, para existirmos, para nos movermos. Senão não seríamos, não existiríamos, nem nos moveríamos, se não fosse pela providência de Deus. Mas nós estamos sempre preocupados, angustiados, agitados, ansiosos com o dia de amanhã. E acaba que ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados com o dia de amanhã, e não vivemos bem o dia de hoje, que é um dia de graça, um dia de salvação. Então esse é o grande problema nosso, a preocupação com o dia de amanhã, com o que vou comer, com o que vou beber, com o que vou vestir, com o que vou pagar. Sim, claro que nós temos que correr atrás do pão de cada dia, sim. Mas e Deus? Onde fica Deus? O povo de Deus sofreu muito no deserto, porque Deus
dava o pão cada dia, mas isso era uma tortura para eles. Não aceitavam isso. Queria segurar o pão para o mês inteiro, para o ano inteiro. Não confiavam esperar o pão que Deus mandaria cada dia, o maná descido do céu. Então Deus teve que educá-los. Cada dia vai descer o maná. Não se podia pegar a porção para o outro dia porque criava bicho, apodrecia. Era um sofrimento para eles ter que esperar o pão cada dia. Assim também nós, a gente quer assegurar-se para toda a vida. A gente confia pouco na providência de Deus. Mas Deus é providente. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Deus é Pai. Deus não nos abandona nunca. Deus sempre sabe do que temos necessidade. Antes de lhe pedirdes, o Pai já sabe da nossa necessidade. Então não precisamos ter medo de rezar, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. E Deus faz a sua vontade na nossa vida, se nós deixarmos. Ele providencia todo o necessário. Ele cuida de nós com carinho, com amor. Ele conduz a nossa vida está segura em suas mãos. Nas mãos de Deus, na providência de Deus, podemos descansar. Ele cuida de nós com carinho, com amor. Então não precisamos aí dessa agitação toda, dessa angústia, desse medo, dessa desconfiança. O que vai ser da minha vida? Não, Deus está no controle. Deus está no comando. Deus é o Senhor providente de tudo. Então que este testemunho da viúva, que confiou, que arriscou tudo no Senhor, deu tudo que tinha porque sabia que Deus ia providenciar para ela. Então que nós também possamos confiar mais em Deus, na sua providência, para não andarmos aí desesperados, preocupados, sem viver o momento presente, que é um momento de graça. Que o Senhor nos ajude então com essa palavra, nos dê o descanso hoje, a confiança filial nesse Deus que tudo providencia, o Criador de todas as coisas. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.